Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Nós veremos versículo 32 até o versículo 40 do capítulo 1 de 1 Reis. Ouça a palavra do Senhor e receba com fé o que diz a palavra do Senhor. Disse o rei Davi: chamai-lhe Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apressaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis trombetas e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Meus irmãos, em algum momento da sua vida, você já se perguntou: será que estou seguindo o caminho certo? Principalmente aí para quem tem carro, ou para quem está de bicicleta, está caminhando para um destino e está aquela pergunta: será que eu estou no caminho certo? Ou talvez você nessa época de rede social, você já te disse: será que eu estou seguindo o perfil da pessoa certa? Será que essa pessoa é essa pessoa de fato que se diz ser? Então isso serve para amigos. Será que esse amigo é um amigo certo que eu estou ouvindo? Será que esse é um conselho certo que eu estou ouvindo? São perguntas que nós fazemos nesse tempo em que vivemos, nessa era em que vivemos. E claro, nós sabemos que nem sempre é fácil seguir a pessoa certa. Por que nem sempre é fácil? Porque muitos, principalmente nesses tempos modernos, muitos usurpam o lugar de outros. Por isso que nas redes sociais hoje nós temos o selinho azul, né? O selinho azul para identificar que aquela pessoa é de fato aquela pessoa. Então se você for seguir lá o Neymar, vai estar lá o selinho azul do Neymar, dizendo: esse aqui é o Neymar verdadeiro, os outros perfis são fake. Se você for seguir a Rebeca Andrade, vai estar lá o selinho azul, para dizer: essa aqui é a medalhista de ouro do Brasil, ela é a verdadeira medalhista do Brasil, não é outro não. Então, é necessário, num tempo de usurpação, num tempo em que muitas pessoas dizem ser a pessoa verdadeira e não é, ou muitos caminhos, como diz Salomão próprio, nos seus provérbios, dizendo que há caminhos que parecem ser bons, parecem ser verdadeiros, mas no fim são caminhos enganosos. Meus irmãos, eu fiz essa pequena ilustração para que nós possamos adentrar ao texto, porque assim aconteceu com Israel. Israel passou por isso. O povo de Israel, por um momento, achou que está seguindo o rei verdadeiro e, na verdade, estava seguindo um usurpador. E agora, a grande questão era que, neste momento que nós vemos o texto,
Duas pessoas se declararam rei, ou uma se declarou rei e a outra foi declarada rei. E o povo de Israel está dizendo: a quem seguir? Adonias, filho do rei Davi com Agite, ou Salomão, filho do rei Davi com Batseba? A quem seguir? Nós vamos aprender pela palavra de Deus nessa noite que devemos seguir o verdadeiro rei em obediência à palavra de Deus. É por isso que nós seguimos o verdadeiro rei, por causa da palavra de Deus que está expressa para nós como nós devemos seguir. Meus irmãos, uma rápida passagem pelo texto que nós lemos. O texto que acabamos de ler, ele refere-se ao final da vida de Davi. E o final da vida de Davi já estava encerrando o reinado, o período do seu reinado. Davi já estava fraco fisicamente e todos estavam esperando um outro rei que reinaria, que assumiria o lugar de Davi. Davi estava enfrentando uma grande luta na sua casa, né? Na verdade, ele já tinha passado por uma luta, uma outra luta, que foi quando um dos seus filhos, o mais belo, o mais vistoso, e alguns dizem que o mais inteligente, de força física, Absalão, queria tomar o governo do seu pai. Chegou a tomar por um período. O próprio filho toma o governo do pai. E então agora, já no final da sua vida, Davi passa por esse processo novamente. Aquilo que havia acontecido lá atrás com Absalão está se repetindo agora com o seu filho Adonias, que tenta usurpar a herança do reinado, tenta ser o rei, se autoproclamando o rei. Em algum momento da vida de Davi, é possível que Davi olhou de forma externa, assim como os moradores de Jerusalém e Judá olharam de forma externa, olharam para o externo e viram que o rei, quem deveria reinar, quem deveria ser o rei, era Absalão, inclusive mesmo com Davi presente, porque Absalão tinha o coração do povo. Absalão tinha, a Bíblia descreve ele como um homem alto, bonito, né? Um homem vistoso, um homem muito inteligente e de muitas relações, é um homem bem articulado. E então, por algum momento, talvez Davi, ele deixou-se olhar com os olhos externos, assim como o povo de Israel. Mas, olha que engraçado, se tem alguém que não deveria olhar com esses olhos externos, olhar para a aparência, era quem? Davi. Porque quando nós abrimos lá no primeiro livro de Samuel, eu te convido a abrir, e Davi deveria se lembrar disso, Davi mais do que ninguém saberia que Deus não olha a aparência, mas olha o coração. Olha o que diz lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Samuel 16, a partir do 6, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Olha que interessante, o Senhor não tinha escolhido nenhum dos 7. Samuel olhou para os 7 filhos de Jessé, os 6 filhos, né, os 7 filhos aqui, e olhou para eles a aparência. Abinadab, um homem alto, forte, eles, diz a história, que eles participavam do exército de Israel, então eram homens prontos para a guerra. Mas o Senhor disse a Samuel: nenhum desses, porque eu não vejo como os homens veem. Os homens veem o exterior, a aparência, as capacidades, as habilidades, mas eu vejo o coração. E olha o que diz o versículo 12: então mandou chamá-lo, depois que Samuel pede para se tem mais algum, aí o Jessé diz: tem ainda um menor, mas ele é pastor de ovelhas, então manda chamar. E aí diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Olha que interessante, Davi deveria ter se lembrado disso. Absalão tinha aparência? Tinha. Absalão tinha força? Tinha. Absalão tinha habilidades e qualidades? Tinha. Absalão era bem articulado? Sim, era bem articulado. Mas o Senhor não olha para a aparência. O Senhor sonda o coração. Então Davi deveria lembrar disso. Meus irmãos, esse é um grande erro que nós cometemos na vida ao seguir pessoas, ao seguir caminhos. Nós escolhemos para as facilidades. Porque para Davi e para o povo de Israel, a liderança de Israel, escolher Absalão era muito fácil. Todas as qualidades estavam expressas ali, estavam visíveis. E nós caímos no mesmo erro quando nós optamos por escolher o mais fácil, a melhor coisa aos nossos olhos. Quando nós olhamos com os olhos externos e não olhamos para o coração, então nós cometemos o mesmo erro que o povo de Israel cometeu ao deixar que um usurpador tomasse o trono que deveria ser escolhido pelo próprio Deus. Então a pergunta é: como seguir o verdadeiro rei? Já que existe um rei falso que precisa ser negado, nós precisamos seguir o verdadeiro rei. E é isso que veremos a partir do versículo 32, em dois tópicos muito rápidos e muito claros. Primeiro, o versículo 32 já nos aponta que nós devemos seguir o verdadeiro rei em obediência à palavra de Deus e em oração. Quando Davi manda chamar então Zadok, o sacerdote, manda chamar Benaia, o seu representante, e manda chamar Natã, o profeta, Davi estava aqui querendo cumprir a palavra de Deus. Nós vamos ver isso porque o próprio Deus tinha escolhido Salomão. Davi já estava velho, como eu disse, já estava fraco. Tanto é que o texto descreve que Davi foi possuído de alguma doença, que inclusive precisou-se de ser aquecido por uma jovem, uma concubina, por nome de Abisag, que esquentava o corpo, porque nada esquentava o corpo de Davi. Davi tinha muito frio. E então a fragilidade de Davi, do rei ali, era vista por todos. Então o clamor era: Davi vai morrer. Quem vai reinar no lugar de Davi? Qual dos seus filhos? Por quê? Aminon já estava. O primeiro filho já havia morrido. Absalão também já havia morrido. Aminon também já havia morrido. Então a lógica para todos qual era? Que a lógica para todos eles seria que Adonias seria o próximo rei, já que o primeiro filho de Davi, com Abigail, aquela Abigail que era ex-esposa daquele doido chamado Nabal, quando ele pragueja contra Davi, depois ele morre, Davi então recolhe aquela mulher, cuida dela e faz dela uma das suas esposas, e tem um filho com ela, Aminon já estava morto. Absalão, o segundo filho de Davi com Maaca, também estava morto na sua rebelião contra o rei. E então nós vemos que agora o Adonias se vê então que dentro da sucessão real. Davi, o Adonias, ele olha e fala: bom, meu primeiro irmão é morto, meu segundo é morto, o terceiro sou eu, então logo eu sou o próximo rei. Só que ele estava enganado. Adonias estava cometendo um grande erro, porque ele estava querendo usurpar algo que não pertencia a ele. E por quê? Porque Deus já havia escolhido o sucessor de Davi. O próprio Deus já havia escolhido Salomão, fruto de um relacionamento de Davi com Batseba. Davi sabia que a vontade de Deus era a vontade de Davi deveria ser a vontade de Deus. Quando Zadok, um sacerdote, quando Natã, um profeta, quando Benaia, o seu representante, o representante da guarda real, se aproximam, eles estão ali para cumprir a vontade de Davi, mas a vontade de Davi também é a vontade de Deus. Deus escolheu Salomão, e isso está muito claro quando nós abrimos lá em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, podemos ver esta narrativa muito clara do Senhor escolhendo para si Salomão, o filho de Davi.
1 Crônicas, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 6 a 10, olha o que diz. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa. Perdão, 1 Samuel 22, falei Crônicas do Samuel, 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, o Senhor escolhe este menino ainda pequeno e coloca-o no seu trono. O Senhor disse: quando ele nasce, Davi chora pela morte do seu filho com Batseba, e então, quando ele nasce, Davi entrega ele na mão do profeta. Primeiro Reis, perdão, primeiro Reis, tá? Trabalhei com esse aqui, perdoe. Primeiro texto, 1 Reis, capítulo 22, versículos 6 a 10. Vejam só o que diz aí. Versículo 6 até o versículo 10. Diz que jamais o Davi tinha contrariado o seu filho, Adonias. Bom, para ganhar aqui tempo. Quando Davi e Batseba se unem, tem um filho. Esse filho morre por causa do ato pecaminoso de Davi. Deus não tinha aprovado aquele relacionamento. Davi ora, jejua. Davi não come. Davi por 3 dias fica ali lançado, todos preocupados. Mas quando a criança morre, que Davi ouve que a criança havia morrido, o que Davi faz? Se levanta, lava o rosto e vai comer. E então os soldados dizem: mas como assim, Davi? Ele falou: quando a criança estava viva, ainda havia possibilidade dela ser restaurada pela misericórdia de Deus. Mas agora morta, o que vai acontecer? Nada. Então, o Senhor tem misericórdia de Davi. O texto diz que Davi se relaciona com Batseba e nasce um filho, e este nome é dado Salomão a ele, e diz: porque o Senhor o amou e deu o nome dele. E Davi entrega ele a Natã, o profeta, e Natã cuida dele. O Senhor chama-o de Gedidias, que significa o amado de Deus. Deus escolhe naquele momento o novo rei de Israel, Gedidias, o amado de Deus. Então a vontade de Deus tinha que ser exercida pelos seus representantes aqui na terra: o sacerdote, o profeta e o representante do rei. Esses 3 homens representam então os ministérios, são os representantes aqui na terra, o representante da liderança de Israel. Esses 3 ofícios instituídos pelo Senhor seriam usados para mostrar qual era a vontade de Deus para a sucessão do trono. A função de Zadok, ungir o rei com óleo. A função do profeta Natã, declarar para o povo a vontade de Deus pelo ministério profético. A função de Benaia era dizer ao povo, como representante do rei, ele ia apontar: é este que o rei, é este o próximo rei de Israel. Essa era a função de cada um desses 3. E nós podemos ver, olhando para o texto que nós lemos, e para o texto anterior, se você tiver curiosidade depois, leia o texto anterior ao texto que nós lemos, de 1 Reis, capítulo 1, 32, você vai ver que há um contraste muito grande entre a coroação de Adonias e a coroação de Salomão. Há um contraste muito grande. Por quê? Quando nós olhamos para o que acontece com Adonias, ele faz aliança com homens poderosos. Primeiro, Adonias faz aliança com Joabe. Quem era Joabe? Joabe era o capitão do exército. Olha, é importante quando fazer uma aliança para ser rei, ter o que está ao seu lado quem? O capitão do exército. É muito importante. Então ele se aliança com o chefe, o capitão do exército de Israel. Segundo, ele se aliancia com Abiatar. Quem era Abiatar? Era um sacerdote responsável pela adoração na casa de Deus. Olha que ousado foi Adonias. Chama o capitão do exército e o sacerdote, responsável pelo exército do Senhor, responsável pela adoração na casa de Deus, e ele faz aliança com eles. E o que Adonias faz? Como todo usurpador, Adonias faz um banquete para se autoproclamar rei. Leva-os até em Rogel, o local ali de vistas para para Judá, e diante de uma fonte, perto de Judá, ele faz aliança com esses homens, e um grande banquete, uma grande festa, e Adonias todo feliz, porque agora ele reinaria
em Israel. Como é a coroação de Salomão? Salomão não faz alianças com homens. Salomão faz aliança com Deus. Salomão seria ungido pelo próprio Deus, através dos seus representantes, Zadok, Natã e Benaia. Salomão também está diante de Jerusalém. Se Adonias vai para Judá, Salomão vai para Jerusalém. Jerusalém era o local que Deus escolheu para ser adorado. Não era outro lugar, era Jerusalém que Deus escolheu. O próprio Deus disse que queria ser adorado em Jerusalém. Então, à vista de todos, para reinar sobre Israel e sobre Judá, Salomão não estava somente com as pessoas de Judá, como fez Adonias. Adonias só apareceu para o povo de Judá. Salomão, de um ponto estratégico, próximo à fonte que dava a Israel, ele estava diante do povo de Israel e diante do povo de Judá. Foi assim a celebração de Israel. Aos olhos humanos, meus irmãos, Adonias deveria ser ungido. Primeiro, pela ordem de sucessão. Ele era o terceiro, os três acima já haviam morrido. Adonias, ele tinha tudo para ser um rei aos olhos dos homens, pois ele tinha, além da sucessão ao seu favor, ele tinha o comandante do exército e o sacerdote e a liderança de Judá. E Judá é muito importante para o próximo rei. Judá é muito importante para o próximo rei. Porém, meus irmãos, em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus, Benaia, Zadok e Natã e os guardas de Salomão seguiram o verdadeiro rei, independente do que poderia acontecer com eles. Eles sabiam que cumprir a vontade de Deus, ungindo Salomão como rei, poderia trazer a eles consequências gravíssimas, porque o exército estava a favor de Adonias. Judá, que é onde tinha os homens mais fortes de guerra, estavam a favor de Adonias. O sacerdote Abiatar, líder de toda a adoração, estava a favor de Adonias. E então aqueles homens preferiram obedecer a Deus, preferiram seguir o verdadeiro rei. Na nossa vida também é assim. Na minha e na sua vida, nós somos desafiados a todo momento a passar por essa situação. Se cremos realmente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é, e se cremos nele, sabemos que Ele é o Rei verdadeiro. Então, nós não devemos seguir ninguém a não ser a Cristo, a não ser o Rei dos Reis. Ele, que é verdadeiramente Filho de Davi, Filho de Deus, Jesus, o Cristo, o verdadeiro e único e eterno Rei. Mas seguir Jesus nem sempre é o caminho mais fácil, e nem sempre é mais fácil para os homens seguir a Jesus. Muitas vezes o caminho mais fácil será o de nos conformarmos com este mundo em que vivemos e as circunstâncias que estão ao nosso redor, e reverenciar o Rei deste mundo. Às vezes lá no nosso trabalho somos desafiados a seguir a Jesus ou seguir as coisas mais fáceis. Todo mundo faz daquele jeitinho no trabalho, e você então é desafiado ou fazer como todo mundo faz, ou seguir a Jesus, o seu verdadeiro Rei. Na faculdade, na escola, somos desafiados a fazer como todos os outros fazem, a ser desleal na avaliação, a colar, a dar um jeitinho, e somos desafiados ou fazer como todo mundo faz, ou seguir o verdadeiro Rei, ou seguir o que é mais fácil, já que está todo mundo fazendo, deixa eu fazer também. É mais fácil seguir os relacionamentos ilícitos do que propriamente seguir o Rei verdadeiro. Então nós somos desafiados a todo momento a seguir as circunstâncias normais e mais fáceis, que não vão nos trazer prejuízo. Porque se eu no trabalho não fizer, todos vão me perseguir, vão dizer que eu quero me aparecer, eu quero ser melhor do que eles. Se na escola eu não fizer, vão dizer que eu sou certinho, que eu quero me aparecer. Se eu não viver de um relacionamento ilícito, vão dizer que
Isso é bobo, todo mundo faz. Só você que quer ser diferente. Quem que não faz isso hoje? Irmãos, precisamos seguir o verdadeiro rei, independente das circunstâncias. Zadok, Natã e Benaia sabiam dos riscos que eles teriam ao seguir Salomão, mas ainda assim eles preferiram obedecer a palavra do Senhor. Se olharmos com os olhos externos, seguiremos sempre ao falso rei. Por quê? Porque é mais lógico, é mais racional e mais fácil. Porém, obedecer a palavra de Deus é o que nós devemos fazer e seguir o verdadeiro único rei. Segundo ponto e último, meus irmãos, versículos 38 a 40, nós vamos ver que quando é anunciado a vontade do rei, quando o rei diz a sua vontade para os seus representantes, então a resposta deles é: então desceu Zadok, os sacerdotes, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor parecia fender a terra. Meus irmãos, Salomão não fez banquete. Enquanto do outro lado, próximo a Judá, um grande banquete está acontecendo. Muita comida, muita bebida, muita música, diversão, Adonias fazendo as suas alianças. Salomão não faz um banquete. Salomão não promete cargos. Salomão não faz nenhum acordo com ninguém, e nenhuma vantagem dá a ninguém quando ele for assumir o reino. Salomão diz: não faz concessão com ninguém. Salomão não propõe nada aos seus seguidores. Quem quiser seguir o rei, siga-o por obediência à palavra. E com isso, ao ser ungido rei ali nas margens de Gion, próximo a Judá e a Jerusalém, a alegria do povo, ela não veio ali naquele momento por eles estarem de estômago cheio, com aquelas belas comidas judaicas, com aquela bela bebida. E as festas judaicas eram festas para mais de 5 dias, 6, 7 dias no mínimo. Eram festas longas. A alegria do povo não estava por causa do seu estômago cheio, ou por alguma vantagem que alguém teria, ou por algum benefício que Salomão prometera a eles ali, mas a alegria deles estava somente no rei. A alegria daquele povo era saber que Deus reinaria em Israel mediante a instrumentalidade de Salomão. A alegria do povo era saber: o reinado de Davi subsiste para sempre e continuará através do seu filho escolhido por Deus, Salomão. Meus irmãos, o escritor, o salmista, ele diz no Salmo 100, um dos salmos mais belos, um dos salmos mais alegres, ele convoca o povo de Deus a uma alegria ao entrar no templo. O que o salmista está dizendo? Não entre no templo somente para encher a sua barriga, para se satisfazer. Não, olha o que diz o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele, ou diante dele, com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o povo, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, nós adoramos a Deus não pelo que Ele nos dá, não pelos benefícios que nós possamos ter. Nós seguimos o Rei, porque Ele, a nossa alegria está nele. Ele é o motivo da nossa alegria. Por isso celebramos a Ele, por isso rendemos glória a Ele. O mesmo escritor aos Hebreus, nós lemos no começo da liturgia, olha as belas palavras do escritor aos Hebreus no capítulo 10, falando da pessoa bendita de Cristo. No versículo 22,
ele diz estas palavras: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, seguimos a Cristo com um coração puro e convicção de fé. Seguimos ao verdadeiro Rei, porque a nossa alegria está nele. Enquanto Adonias, o usurpador, fazia festa, concessões, prometia cargos, Salomão não. Salomão está cumprindo a palavra de Deus. Zadok, Natã e Joiada, eles estão cumprindo a palavra de Deus. E o povo, juntamente com todos ali de Judá e Jerusalém, estão se alegrando, porque Salomão é o representante de Deus, então a alegria está no rei. Salomão sentado no trono. Quando Salomão se senta ao trono após a celebração, era um lembrete visível a todos de que Deus cumpre a sua palavra e que ele, Deus, sempre estaria com o povo de Israel e de Judá, e que as promessas de Deus se cumpririam através da linhagem davídica, como o próprio Deus prometeu lá no segundo livro de Samuel, dizendo que não faltariam quem se sentasse no trono da linhagem de Davi. Adonias era o usurpador, Adonias era o falso rei. Adonias queria o trono do verdadeiro e único rei, que era Salomão. Adonias é um modelo daqueles que querem tomar o trono do verdadeiro e único rei. Meus irmãos, Salomão era apenas uma sombra do grande rei, do verdadeiro filho de Davi, o Senhor Jesus. Era apenas uma sombra. Jesus sim é o Rei dos Reis. Jesus sim é o Senhor dos Senhores. Ele sim é o cumprimento da promessa de que o trono de Davi vai subsistir para todo sempre, conforme diz o escritor aos Hebreus, conforme nós lemos na liturgia do capítulo 1. Ele, Jesus, é o verdadeiro filho de Davi, o sucessor real e único. Jesus, o verdadeiro rei, não foi ungido com óleo na sua cabeça. Nenhum sacerdote o ungiu. Ele próprio, Jesus, é o próprio sumo sacerdote que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus quando desceu sobre ele nas margens do Rio Jordão, quando João o Batista está batizando e vê o Cordeiro de Deus chegando. O próprio Espírito de Deus então unge Jesus Cristo, ungido de Deus. O próprio Pai, o próprio Senhor Deus unge o seu Filho. E ele, Jesus, não é só o representante de Deus entre nós, como foi Salomão. Ele é o Deus encarnado, o Emanuel, o Rei que reina e reina para todo sempre. Meus irmãos, o povo de Israel, no momento crucial ali em que duas celebrações estão acontecendo, o povo precisou decidir a quem seguir. Quem é o verdadeiro rei? Os dois são filhos do nosso rei Davi. Os dois estão dizendo que são rei. A quem seguir? Como identificar o verdadeiro rei? O povo de Deus, o povo do Senhor, reconhece o seu rei só de ver. Ao olhar para Adonias, já era visto nos olhos, no rosto de Adonias, a soberba, a usurpação, a vanglória. Mas ao olhar para o rosto de Salomão, se via a humildade e a entrega de um coração sincero a Deus. Meus irmãos, os súditos do rei Jesus conhecem o seu rei só de ouvir. João, quando está batizando às margens do Rio Jordão, e então aquelas pessoas se batizando, João vê alguém diferente que vem vindo, que vem caminhando, e então João reconhece que aquele que está vindo não é mais um batizando qualquer,
Não é um homem que veio de Nazaré ou que veio de outra região da Judéia, mas aquele que está vindo é o rei, é o verdadeiro rei. Então João, sem nenhuma perda de tempo, João então grita, João ele expressa então: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconheceu o seu rei. João reconheceu quem era que estava diante dele. Os magos, ao verem um menino envolto ali na manjedoura, os magos reconheceram que aquele menino não era um bebê qualquer, não era mais uma entre as muitas crianças que nasceram, mas ali estava o rei, e o presentearam como se presenteia um rei. O povo de Deus reconhece o seu rei. O povo de Deus não faz concessão. Assim como Salomão, meus irmãos, foi reverenciado em cima daquela mulinha de Davi, a mula de Davi, a mesma mula que Davi entrou em Jerusalém, sendo celebrado como rei. Salomão agora em cima dela, sendo celebrado como rei na sua coroação em Israel. Assim como ele foi, Jesus, o verdadeiro rei, também sobre um jumentinho, entra nas portas de Jerusalém, aos gritos de: viva o rei! Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Está lá o verdadeiro rei, sentado em jumentinho, sendo adorado como o verdadeiro rei. Meus irmãos, com isto, essas duas perguntas devem nos fazer pensar, devem nos fazer meditar. Você está seguindo o verdadeiro rei de fato? Você está seguindo de fato o verdadeiro rei? Se sim, continue seguindo por obediência à palavra. Se não, deixe de seguir o usurpador hoje ainda, por obediência à palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, nos revela quem é o verdadeiro Deus que deve reinar no nosso coração. O Espírito Santo é quem nos convence e nos mostra que Ele, Jesus, é o verdadeiro rei que deve ser adorado. De novo, quem você está seguindo? O mundo que quer reinar na sua vida? O mundo que quer sentar no trono e governar a sua vida por completo? Dizendo para você: eu faço concessão com vocês, siga-me e eu vou te dar presentes, siga-me e eu vou fazer a sua vida mais fácil, siga-me, eu vou dar um jeitinho na sua vida e transformá-la, siga-me e a sua barriga sempre ficará cheia, não faltará nada para você. Mas saiba você, o mundo é o falso rei que quer reinar no trono do verdadeiro rei a ser seguido, Jesus. Mas saiba que ao seguir o falso rei, ao seguir o falso rei que quer governar a sua vida, você estará desprezando o verdadeiro rei. E ao seguir o verdadeiro rei, você estará renunciando os favores, os presentes, as concessões, as facilidades e o ventre cheio que o mundo está lhe oferecendo. Siga o verdadeiro rei. Cantemos a estrofe dessa canção que o nosso grupo de louvor cantou nessa noite, assim ensinaremos, para te adorar, né? Ó Rei dos Reis, o Senhor. Louvemos somente essas duas, a primeira estrofe e o coro desse hino. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor,
adoramos, ó Senhor, porque não há nada que o falso rei possa oferecer que nos satisfaça. Não há concessões, não há benefícios, não há alimentos, Senhor, que Ele possa nos oferecer que sacia a nossa alegria. Assim, Senhor, como o grito de louvor, de adoração, de festa se dava nas margens de Gion, entre a fonte de Gion, na celebração do teu servo Salomão como rei sobre Israel, foi ouvido por todo o território de Israel, ao ponto que as pessoas achavam que o chão estava se fendendo, porque a alegria do Senhor, diz a tua palavra, que é a nossa força. Quando o povo de Deus se alegra, há festa em todas as esferas, há festa também no céu, há alegria no céu. E então isso perturbou a celebração do falso rei Adonias, a ponto deles temerem, a ponto deles fugirem, a ponto dos usurpadores deixarem o falso rei sozinho, porque temiam o que estava acontecendo na festa da coroação do verdadeiro rei. Senhor, a nossa alegria também é vista pelo falso rei, porque quando nós nos alegramos diante do verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus, o falso rei percebe, os seus usurpadores temem, fogem, porque eles sabem que o verdadeiro rei reina e que ele está assentado ao trono, de onde ele julgará todos com o seu trono de equidade, com o seu cetro de justiça, e não haverá ninguém que passará despercebido do julgamento do verdadeiro rei. Te adoramos, Senhor, porque nos deste o privilégio, assim como o Senhor deu a Zadok, a Natã e a joiada, o Senhor nos deu também o privilégio, a Benaia, nos deu o privilégio de seguir ao verdadeiro rei, ao verdadeiro Senhor, ao verdadeiro e único rei, escolhido por ti, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, louvado seja o Senhor para todo sempre, e reine em nossa vida, Senhor, porque tu és o nosso rei, o nosso único rei. Te adoramos por esta noite e te adoramos pelo restante da semana que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos abençoe, guie os nossos passos para a glória e louvor do teu nome. Assim oramos em nome de Cristo Jesus.